Isaías, capítulo 40, verso 1 ao verso 11. Aqui nós vamos encontrar uma promessa de Deus, dividida em várias partes. Ele começa dizendo: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da escuridão já acabou, que a iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as folhas caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um monte alto. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Vamos orar. Ó Deus, essas promessas do Senhor para o seu povo são lindas, são maravilhosas. Ó Deus, da mesma forma que aquele povo passava por dificuldades, muitos sofrimentos, ansiedades, ausência de entendimento do que viria depois do grande exílio que eles viviam. Ó Deus, do mesmo jeito que o Senhor está pastoreando-os e os pastoreou com essa palavra, faça do mesmo jeito na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós também precisamos. Vivemos momentos difíceis, mas aguardamos nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Promessa. Promessa sempre gera esperança. Depende de quem faz a promessa. Depende de qual é a promessa. Depende daquele que formula essas palavras sobre esperança. Então, esse texto, se vocês observarem bem, eu quem perdoo você, é eu quem cuido de você, é eu que gero possibilidade da graça ser abundante sobre a sua vida. Não chegue diante de Deus só pedindo ou apresentando a si mesmo, mas chegue diante de Deus olhando para Ele, contemplando a sua palavra, que é a sua promessa. Você quer respostas? Vai ler a promessa de Deus que está aqui, ó. Aqui está a promessa de Deus. É ela que nos leva ao poder de Deus.
A sua e a minha necessidade, elas são tratadas por um Deus que nos leva a Ele através da promessa. Consolem. A palavra console pode ser traduzida por confortem. E eu traduziria conforto. Conforte meu povo. Fale ao coração de Jerusalém. Quando Deus vem com uma palavra dizendo, eu vou consolar, eu vou confortar você, Ele não está fazendo isso só para gerar momentaneamente aquela sensação, eu cheguei aqui assim, estou saindo muito melhor do que eu cheguei. Eu ouço muito isso no gabinete, alguém dizer, pastor, eu cheguei de um jeito e agora estou saindo de outro. E a minha angústia é porque você encontrou Deus através da promessa? Ou só porque alguém falou de forma mansa com você, ou ajudou você a compreender alguma coisa, mas não gerou em você a intimidade que você deveria ter? O meu anseio é levar pessoas a olharem para Cristo e olhar para si mesmo, ver a sua miséria, mas ver o Deus de promessas. Esse é o Deus que nós cremos. E esse consolo é o que eu devo levar para consolar as pessoas. Que você tem que buscar no Senhor para ser consolado no Senhor. Consolar não é simplesmente passar a mão e ter um momento de estou em paz, tranquilo durante um tempinho. Mas consolar é tratar a essência daquilo que gera angústia. É a minha necessidade. É isso que Deus está dando. Deus está dando e está mostrando, olha, a disciplina que vocês têm vivido não vai durar para sempre. Ela tem um prazo. E é como se Deus estivesse dizendo, Ele está acabando. Olha, vocês já vão ser libertos. Aqui no texto a gente vê o anúncio de que os propósitos de Deus estão sendo cumpridos. A sua disciplina foi cumprida e agora a misericórdia, o perdão também será. Eu perdoo a iniquidade de vocês. Essas pessoas estavam sofrendo e elas estavam se distanciando do conforto que só Deus proporciona. E a gente sabe muito bem que quando a gente está passando por dificuldade, a gente começa a esvaziar a nossa intimidade com Deus e a gente tem uma tendência de sentir mais a fragilidade nossa do que o poder de Deus. Não é verdade? Você começa a olhar mais para você e, em alguns momentos, ter autopiedade, em alguns momentos, esquecer que Deus é providente. E eu digo, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir aquilo? Como é que eu vou trabalhar para conseguir esse dinheiro? Como é que eu vou convencer aquilo outro? Como é que vai ser tratada a minha dor da alma, do corpo? E eu perco aquela compreensão e intimidade que me levava ao Senhor. Mas é exatamente aí que Deus vem, naquele momento que eu estou espiritualmente derrotado, esvaziado, desiludido. Em alguns momentos, a gente pode ficar até amargurado com Deus, perguntando, o que é isso, Deus? O que o Senhor está querendo de mim? Lembra de alguns salmos que eu estudei com vocês? Onde o próprio salmista Davi diz, até onde, Senhor? Até onde o Senhor vai? O Senhor está vendo o que eu estou passando? E no final do salmo ele reconhece que ele estava agindo de maneira errada, que Deus estava ali e Deus traz consolo ao seu coração. Mas saiba que amargura, espiritualidade derrotada, desilusão, às vezes na nossa comunhão com Deus, não é o certo, mas é muito comum. Se você chegar para mim e perguntar, pastor, é certo esse tipo de sentimento? Eu vou te dizer, de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo eu vou dizer, você é pecador, é frágil, você não vê tudo, você não sabe o que está acontecendo, quais são os propósitos de Deus. Então, de uma certa forma, é comum isso acontecer no ser humano, inclusive o cristão. Talvez você esteja aqui agora, eu e você, com algum problema na sua vida. Você se pergunta a Deus, o que está fazendo? O Senhor é Deus mesmo, é real? Eu espero que esse texto de Isaías 40 ajude a te encorajar
e a te dar um senso de direção. Porque era isso que Deus estava fazendo aqui. O consolo não nasce de circunstâncias, de melhorias, mas do caráter de Deus. Deus não nega a disciplina. Ele não nega que Ele tem propósitos nas nossas dificuldades, nas provações. A Escritura diz que muitas das vezes Deus faz isso para nos testar, não para nos tirar, mas para nos fortalecer. Mas esse mesmo Deus é o Deus que não permite que vivamos assim para sempre. Essa ação não é definitiva. Salmo de número 103 mesmo, verso 8. Diz assim, Salmo 103, verso 8 a 10. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Se Deus nos tratasse, olhando sempre para nós, que somos pecadores, como o texto diz, iníquos, Deus não reteria a sua ira e nos disciplinaria para todo sempre. Mas porque Deus resolveu, e o texto diz no verso 8, Ele é compassivo, misericordioso e tardio em irar-se e grande em amor. Esse é o seu Deus. Está doendo, está alguma coisa, mas lembra, esse é o seu Deus. Ele não está longe. Ele está te sustentando. E se você chegou até aqui, é porque Ele sustentou você com mão poderosa. Então essa é a primeira coisa da promessa que a gente percebe. A promessa, ela foi dada por aquele que tem o caráter, aquele que tem a capacidade de fazer todas as coisas acontecerem. Ainda bem, Deus é compassivo. Segunda coisa que nós vemos aqui no texto, é que essa promessa de Deus, ela aponta para restauração. E mais do que restauração, aponta para a glória. Olha só o verso 3. Uma voz clama, no deserto preparem um caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados. A parte mais profunda vai ser levantada. Aquele lugar que você está lá no fundo, não está dando conta de subir, Deus vai subir e facilitar. Os montes, que também se tornam algo difícil para você, Deus vai rebaixar. Aquilo que é tortuoso, Deus vai fazer retinho. E aquele lugar que é áspero, cheio de caroço, cheio de pedra, Ele vai aplanar, dando a ideia de que Ele vai fazer tudo o que é certo e colocar o caminho certinho para você andar, porque Deus é que torna a profundeza, o monte, Deus que torna o torto caminho, as pedras que nos faz cair, serem tiradas. Você consegue entender? Isso é palavra de consolo. Ninguém pode fazer isso, a não ser Deus. Deus conhece cada vale, cada monte, cada estrada tortuosa. E Ele vai resolver isso para você. E aí no verso 5 diz, a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade haverá. Ou seja, Deus vai cuidar do povo dele, a glória de Deus vai ser manifesta na medida em que Deus cuida do povo dele, e não só o povo de Deus verá, mas todos entenderão que Deus é glorioso. Porque o que vai ser destacado não é a sua vitória, o fato de você caminhar e poder correr sem ter nenhum perigo, mas o Deus que fez tudo isso e que merece toda a honra e glória. Deus promete intervir na história. Essa é a ideia aqui. O caminho é preparado não pelo homem, mas pela ação soberana de Deus. Nos versos aqui que nós encontramos essa transformação gloriosa.
Quando a gente vai lá em Lucas capítulo 3, um texto que faz uma referência ao ministério preparatório de João Batista, tem ali no início. Ali o texto vai falar a respeito da restauração espiritual, ligada ao reinado de Jesus. Vales elevados, montanhas abaixadas, tudo é difícil, quebrado, desafiador, está mudado, mas a glória de Deus estará em plena exibição. Essas coisas não são capazes de tirar a glória de Deus diante dos nossos olhos. O texto diz assim, Lucas 3, verso 4 ao verso 6. Eu vou ler até o verso 6. Diz assim, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. É esse texto. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todo vale será aterrado, e todo monte outeiro serão nivelados, os caminhos tortuosos serão endireitados, e os cabrosos aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, Cristo. Tudo o que Deus coloca diante de nós como dificuldade para vivermos, tem a ver com o fato de sermos caídos, muitas vezes desobedientes, tem a ver com consequência do pecado de Adão, e o seu e o meu também, de todos os dias. Mas esse Deus que resolveu nos amar antes da fundação do mundo, Ele diz, olha, esse Cristo que vem, esse Cristo vai fazer aquilo que Isaías disse lá em Isaías 40, e Ele vai trazer para você salvação, e salvação significa, Ele vai tratar a situação que você está vivendo hoje também, Ele perdoa os seus pecados, Ele trata a sua existência, não perca a fé, esse tempo é tempo de viver em fé, esse tempo da dificuldade é tempo de você aprofundar a intimidade com Deus, esse tempo é tempo de você entender que sem essa comunhão com Deus, você não vai entender o que é a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta em todas as coisas, inclusive nos vales e nos montes altos, no caminho tortuoso ou cheio de pedra. Em toda situação que vivemos, a glória de Deus não pode ser retirada diante dos nossos olhos. E a promessa que o texto está dizendo é, Deus faz para que você veja a glória dele, e os outros também vejam a glória dele. Quando um cristão que passa por dificuldades, ele vive dessa forma, as pessoas olham e dizem assim, nossa, eu não consigo entender como é que você consegue. Como é que pode, em meio a essas lutas tão duras, você estar em paz? Ontem eu encontrei uma irmã que está preparando para a cirurgia no pulmão, ela está com câncer no pulmão. E pela segunda vez ela me pediu orações, pastor, não esqueça, ore por mim. Eu disse, como é que você está? Ela disse, eu tive um tempo de muito medo. Ela disse, não foi falta de fé, pastor? Eu falei, eu sei. Ela diz, mas hoje Deus está trazendo uma paz para mim que eu nunca senti em momento algum da minha vida. E eu pensei comigo mesmo, como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso. Ele mostra a glória dele a nosso favor em todos os momentos, principalmente nas adversidades. Precisamos compreender isso. A outra coisa que o texto nos mostra a respeito da promessa é que ela não se firma naquilo que eu gostaria que Deus falasse para mim. Mas a promessa, ela se firma na palavra de Deus e na presença dele nestas verdades. Verso 6 a 11 diz, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, o que eu vou proclamar? E a resposta, diga que toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. E você fala, puxa, que lindo. Nós somos aqueles que crescem, e dá flor, e fica cheiroso. Que visão linda. É um 7. E a erva seca, e as flores caem, soprando Deus nelas o ato do Senhor. Na verdade, o povo é erva, mas é erva seca.
Verso 8. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você pode estar vivendo um momento glorioso, maravilhoso, lindo, cheio de alegria, mas veio a dificuldade, e todo aquele vigor e alegria, e a pessoa olhava para você, e você é vistoso, que lindo, e de repente as circunstâncias vêm, e te machuca, e coloca marcas, e o seu semblante cai, e você não precisa dizer nada, e alguém olha para você e diz, a flor murchou. Só que a palavra de Deus permanece eternamente. A promessa de Deus permanece eternamente. A palavra que é a promessa de Deus. Aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Você pode ser como uma flor murcha, como erva seca, que Deus faz assim. E você não tem peso nenhum, é como se não valesse nada, mas Deus vem para você e pega a sua palavra que permanece para sempre e coloca na sua alma, diante dos seus olhos, é como se Deus se apresentasse diante de você como a verdade e a palavra de Deus. Deus não nos quer como ervas secas eternamente. E como Ele trata-nos com a palavra dEle, com a Escritura, não seja negligente com a voz de Deus. O cristão que não estuda a Escritura, não é só ler não, o cristão que não gasta tempo com a palavra e a comunhão com o Senhor, ele é como erva seca sem esperança. Mas quando a palavra de Deus entra, alguma coisa diferente acontece, porque essa palavra é eterna e tem eficácia. Verso 9 diz, ó Sião. Sião é sinônimo de Jerusalém, o povo de Deus. Sião é o monte sobre qual Jerusalém está, onde está o templo, que era o lugar de adoração. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Querido, Deus está querendo te dizer o seguinte, você está como folha que é caída, seca, que um dia achou que tinha vigor, porque você produziu tudo isso. Quero que você entenda que Deus produz algo que é eterno, as suas promessas são a sua esperança. Eis aí está o seu Deus. Você achou que Ele estava longe? Ele está aí de novo com você, Ele continua na sua presença. Não desacredite de Deus, não seja incrédulo, não seja um cristão que vive distante de Deus, não seja um cristão que esteja distante da palavra, mas desfrute daquilo que Deus está lhe dando, para que você possa ter vigor. Olha só o que é dito no verso 10, eis que o Senhor Deus virá, mas o texto diz, com poder, com força, o seu braço domina, Ele é soberano, e Ele continua, eis que o seu galardão está com Ele. Galardão é aquilo que Deus dá àqueles que Ele preserva para si, e leva para o céu. Ele diz, nada foi perdido, porque Deus guarda o que você vai receber. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora o que está reservado para mim é o quê? A coroa da vida, é esse galardão. Quem dá, não sou eu que pego e coloco na minha cabeça, mas é Deus que vem e derrama sobre a minha vida e me dá eternamente. Ele diz, olha, nada que é eterno, que é de Deus, foi perdido. E Ele diz, e diante dEle vem a sua recompensa. Você quer ter esperança? Olha para a promessa. Você quer ter alívio? Olhe para a promessa. E veja quem é que faz a promessa.
O texto diz que Ele é o Senhor. E o profeta diz: eis aí está o seu Deus. É algo que a gente não sabe nem analisar com toda a profundidade. Todos nós precisamos dessas promessas do Senhor. A vida cristã autêntica, ela é vivida por promessa. O texto no verso 11 diz: como pastor, Ele apacentará o seu rebanho. Uau! Entre os seus braços, recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, junto de si. As que amamentam, Ele guiará mansamente. Os pequenininhos, os que estão novinhos na vida com Deus. Esse é o nosso Deus. Essa é a promessa. E Deus faz isso como um pastor. Então, queridos, a primeira resposta de Deus ao sofrimento do seu povo, que era profundo, não é explicação de alguma coisa, mas o que Deus traz como resposta ao sofrimento do povo é: existe uma promessa minha para você, creia. Aquilo que a palavra de Deus diz é verdade, creia. E culmina essa promessa numa declaração muito poderosa, que nós lemos agora mesmo no texto. Eis aqui está o teu Deus. Ele não está longe. Ele não te abandonou. Mas Ele está aqui. E Ele nunca deixou de ser. Ele é e sempre será o teu Deus. Acalme sua alma diante das promessas de Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Ó Pai, continue como pastor verdadeiro, Pai, a apacentar a nossa vida. Quando o Senhor diz que somos as suas ovelhas, o seu rebanho. Quando o texto diz que o Senhor coloca-nos entre os seus braços, carrega no colo, e os pequenininhos você trata com muito cuidado e carinho, mansamente. Ó Deus, isso nos traz uma visão de um pastor pleno, o bom pastor, Jesus Cristo. Ó Deus, sabemos que a obra do Teu Filho é maravilhosa, perfeita e continua tendo todos os seus efeitos na nossa vida, através do Teu Espírito. Apacenta-nos, ó Pai, com as Tuas promessas. Tira a dor da nossa alma com as Tuas promessas. Alivia-nos, ó Pai, com as Tuas promessas. E fortaleça-nos com o Teu poder, para que vivendo e dependendo do Senhor, possamos entender o que é ser mais do que vencedor, através do Senhor e do Teu Filho. Essa é a nossa oração sincera e humilde, na Tua presença, Pai, que fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que o Senhor da graça, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo de Deus, derrame graça sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.